Você não vai acreditar. Não é doença. Ele me tranca aqui de propósito. O sussurro rouco veio do escuro e por pouco Helena não deixou a bandeja de sopa cair no chão. Ela estava ali para cuidar de um idoso supostamente acamado, em estado avançado de demência. Mas aquela voz, mesmo fraca, era consciente. Mais que isso, desesperada. Seu coração disparou. Ela virou devagar, procurando de onde tinha vindo o som. A casa era enorme e todos os funcionários tinham sido instruídos a não abrir a porta do quarto dos fundos por motivo de segurança. Mas foi justamente de lá que algo se mexeu. "Tem alguém aí?" Ela perguntou, a voz quase não saindo da garganta. Silêncio. Helena deu mais um passo. O corredor estava mal iluminado, mas seus olhos se acostumavam à penumbra. Ela sentia como se alguém observasse por debaixo da porta. Então outra frase cortou o ar, dessa vez em prantos. "Por favor, eles dizem que estou louco, mas eu sei o que estou dizendo. Ele me deixa aqui trancado. Ele quer que eu perca a cabeça de verdade. Você precisa me tirar daqui." Helena ficou congelada. Esse ele só podia ser o próprio filho, o mesmo homem que a havia contratado com um sorriso educado e voz calma. O mesmo que disse que o pai sofria de surtos agressivos e precisava ficar isolado para não machucar ninguém. Mas agora, o que era pior? Um idoso delirante inventando histórias? Ou uma família mantendo o próprio pai como um prisioneiro dentro da própria casa? Helena sentiu as pernas tremerem. A maçaneta girou lentamente do lado de dentro e ela percebeu que não tinha mais como fingir que não ouvira nada. O que você faria no lugar dela? Fugiria? Chamaria a polícia? Ou abriria aquela porta? Antes de eu te contar o que Helena decidiu fazer naquela noite e tudo o que aconteceu depois, me diz uma coisa. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Comenta aí embaixo, que eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. E olha, se você gosta de histórias reais, cheias de dilemas morais, onde pessoas simples precisam tomar decisões que podem mudar suas vidas para sempre, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem história nova por aqui. Você não vai querer perder o desfecho dessa, eu te garanto. Agora, respira fundo e se prepara, porque o que Helena descobriu dentro daquela casa foi muito pior do que apenas um grito de socorro. Helena nunca tinha trabalhado em uma casa tão silenciosa. Os corredores eram tão polidos que refletiam seu rosto enquanto ela passava com o carrinho de remédios. Tudo parecia limpo demais, organizado demais, frio demais. Ela havia sido contratada para cuidar de Antônio Rangel, ex-empresário milionário de 78 anos, diagnosticado com demência avançada. Segundo o filho mais velho, Maurício, o pai tinha momentos agressivos e por isso ficava isolado por segurança. Ela só poderia vê-lo nos horários de medicação e alimentação, sempre supervisionada por câmeras instaladas no quarto. Nada de conversas longas, nada de perguntas. A esposa de Maurício havia sido ainda mais direta na entrevista. "Dona Helena, entendemos que a senhora seja cuidadora há muitos anos, mas aqui o protocolo é simples. Faça seu trabalho e evite se envolver emocionalmente. Meu sogro não está mais aqui, mas havia algo que não batia. Nas poucas vezes em que Helena entrava no quarto do idoso, ele a olhava como quem reconhece. Os olhos seguiam seus movimentos com atenção. Uma vez, ela jurou que ele tentou falar, mas logo Maurício entrou e mudou o assunto, distraindo-a com outra tarefa. E havia mais. Durante as refeições, ninguém na casa falava sobre ele. Era como se o homem simplesmente não existisse. Helena começou a desconfiar, e foi justamente quando ela decidiu observar em silêncio que escutou o primeiro sussurro vindo do quarto trancado ao lado. Não era o quarto do paciente. Era um outro quarto, aquele que ninguém mencionava, e o que veio de lá parecia mais lúcido do que qualquer voz que ela ouvira naquela mansão. "Não é doença, ele me tranca aqui de propósito." Helena congelou no meio do corredor. A voz era rouca, abafada,
mas nítida o suficiente para afastar qualquer dúvida. Alguém, ou alguma coisa, estava falando lá dentro. Ela largou o pano de limpeza no chão e se aproximou lentamente da porta fechada. Era uma porta comum de madeira clara, mas tinha uma fechadura reforçada e marcas de arranhões na parte de baixo, como se alguém tivesse tentado sair dali com as próprias unhas. Tem alguém aí? Ela murmurou quase sem ar. Silêncio. Ela encostou a orelha na porta. Por um segundo, achou que tinha imaginado tudo. Mas então, não deixa ele saber que eu falei com você. Por favor. Helena deu um passo para trás, o coração martelando no peito. Ele quem? Ela pensou imediatamente. O idoso, Maurício. Alguém mais? Antes que pudesse fazer mais perguntas, passos ecoaram no fim do corredor. Maurício vinha na direção dela, falando ao celular. Eu tô dizendo que ele não lembra de nada. O velho só respira. Gritava irritado. Helena se afastou da porta instintivamente. Ele se aproximou e a mediu com os olhos. O que você tá fazendo aí? Só limpando, respondeu rápido, apontando para o pano no chão. Maurício não pareceu convencido. Evite esse corredor quando não for necessário. Esse quarto tá com vazamento na parede. A construtora vem ver amanhã. Vazamento. Então, por que a porta estava arranhada por dentro? Helena forçou um sorriso, concordando. Mas por dentro, algo já havia mudado. Ela precisava saber quem estava naquele quarto. Naquela noite, antes de ir embora, ela passou discretamente em frente ao quarto de Antônio. O idoso estava acordado, encarando o teto como sempre. Mas dessa vez, quando ela entrou com o copo d'água, ele falou, com a voz fraca, quase um sussurro. Mas falou. Não é ele que está doente. Sou eu que estou preso. Helena derrubou o copo no chão. Seu Antônio, o senhor disse o quê? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Me tira daqui, antes que seja tarde. Helena passou a noite inteira em claro. Ouvir aquele idoso, supostamente com demência avançada, dizer de forma tão lúcida que era ele quem estava preso, virou tudo de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo do que o normal. Esperou Maurício sair para trabalhar e a esposa descer para o Pilates. Quando teve certeza de que ninguém vigiava o corredor, caminhou até a porta proibida. Encostou a mão na fechadura. Estava trancada, mas havia uma fresta por baixo. Ela se abaixou e tentou olhar por ali. Escuro, mas tinha movimento. Uma sombra se mexeu. Tem alguém aí? Sussurrou pela fresta. Demorou alguns segundos, mas uma voz respondeu. Ele não quer que me vejam. Não querem que ninguém saiba. Era a mesma voz da noite anterior. Mas agora soava mais jovem. Você pode me dizer quem é? Insistiu Helena, sentindo os pelos do braço arrepiarem. Silêncio. Então um sussurro. Eu sou o filho dele. O coração de Helena disparou. Filho? Mas Antônio só tinha Maurício e a caçula, Isabel. Filhos adultos. Então quem estava ali dentro? O filho doente, completou a voz. A vergonha da família. Helena recuou, chocada. Naquele momento, passos surgiram no corredor. A esposa de Maurício apareceu, vestindo roupas de academia e segurando uma garrafinha. Ainda aqui, Helena? Pensei que já estivesse com o Antônio. Eu ia para lá agora. Respondeu rapidamente. A mulher cruzou os braços, olhando para a porta atrás dela. Espero que nunca se esqueça. Não há nada nesse quarto. Entendido? O sorriso dela era cortês, mas os olhos, frios como aço. Helena entendeu o aviso, mas era tarde demais. A partir dali, ela não conseguiria mais fingir que não sabia da verdade. Helena passou o restante do dia com a cabeça girando. Tinha dificuldade de manter a compostura enquanto dava banho em seu Antônio, que parecia mais debilitado do que nunca. Ele mal falava, gemia algumas palavras soltas e tremia com frequência. Mas algo nela dizia que aquela fragilidade era seletiva, ou talvez inconsequência. Eu sou o filho dele. Aquela frase ecoava como um sino dentro de sua mente. Quantos segredos podiam existir dentro de uma família tão aparentemente organizada? O que faz alguém esconder um filho adulto em um quarto escuro como se fosse um animal? E principalmente por quê?
Naquela noite, quando estava prestes a ir embora, decidiu que voltaria, mesmo que fosse perigoso. Esperou escurecer, fingiu que tinha esquecido o celular, voltou discretamente pela entrada lateral. Pulou o pequeno portão de serviço e entrou pela cozinha, onde a luz ainda estava acesa. Tudo silencioso. Com cuidado, caminhou pelos corredores até novamente chegar à porta proibida. Se ajoelhou desta vez com mais firmeza. Eu voltei. Você ainda está aí? Desta vez, a resposta foi instantânea. Você não deveria ter voltado. Helena encostou a testa na madeira gelada. O que estão fazendo com você? Perguntou com a voz embargada, mantendo o que sobrou da imagem da família. Respondeu o homem com um riso seco e amargo. Eles só me tiram daqui para me mostrar para o médico quando precisam renovar os documentos. E por que você não conta para ele? O silêncio que veio em seguida falou mais do que qualquer palavra. Helena engoliu seco. O que quer que eu faça? A resposta veio num sussurro desesperado. Me tira daqui antes que eu vire um fantasma de verdade. Antes que pudesse responder, um estalo soou atrás dela. Quando se virou, viu Maurício parado no corredor. Os braços cruzados, o olhar calmo demais para quem surpreende alguém ajoelhado diante de uma porta trancada. Procurando alguma coisa. Helena, eu achei que ouvi algo vindo daqui. Essa porta está trancada por um motivo. Cortou ele, avançando lentamente. E eu esperava que você fosse inteligente o bastante para respeitar isso. Ele se aproximou mais. Helena recuou involuntariamente, até sentir a madeira fria da porta contra suas costas. Por um momento, teve certeza de que ele faria algo. Mas então ele sorriu. Vou fingir que isso não aconteceu. Mas amanhã, não precisamos mais dos seus serviços. Helena ficou imóvel enquanto ele se afastava, como se sua alma tivesse sido arrancada do peito. Foi então que ouviu o sussurro atrás da porta novamente. Não desista de mim. E ali, com os olhos marejados e a respiração presa, Helena percebeu que não podia simplesmente ir embora. Se fizesse isso, seria cúmplice. Aquela noite foi longa demais para permitir qualquer descanso. Helena voltou para casa com o corpo presente, mas a mente distante, inquieta, atormentada. Como alguém poderia voltar ao normal depois de ouvir um pedido como aquele? Não desista de mim. Essas palavras não eram apenas um pedido. Eram uma sentença. Porque agora que ela sabia, não podia mais fingir que não sabia. O silêncio seria uma forma de assassinato lento. Na manhã seguinte, ela não foi para a mansão. Em vez disso, foi direto à delegacia. Ficou parada diante do prédio por longos minutos, encarando a porta como se fosse um portal para outra vida. Se falasse, tudo mudaria. Ela respirou fundo e entrou. Em que posso ajudar? Perguntou o policial de plantão. Helena abriu a boca, mas nada saiu. Sentiu um frio percorrer sua espinha. E se eles fossem amigos da família? E se ninguém acreditasse? E se piorasse ainda mais para o homem atrás da porta? Então ela fez algo diferente. Quero fazer uma denúncia anônima. Descreveu a situação com calma, omitindo nomes e endereços no início, apenas explicando que havia um homem trancado em cativeiro dentro de uma residência de luxo. O policial franziu a testa, aparentemente cético. Tem provas? Ela pensou por um instante. E então lembrou. No dia anterior, enquanto limpava o quarto do idoso, havia visto a gaveta entreaberta, com receitas médicas e laudos com 2 nomes diferentes, mas o mesmo sobrenome. Tenho documentos. Posso trazer? O policial assentiu, ainda desconfiado. Helena voltou à mansão. Dessa vez não entrou pelo serviço. Foi pela porta da frente, como quem não tinha mais medo. A esposa do patrão, Laura, atendeu surpresa. Eu disse que não precisava voltar, disse ela com desdém. Eu só vim buscar minhas coisas, respondeu Helena com firmeza. Subiu ao quarto onde trabalhava e procurou discretamente até encontrar as pastas médicas. Fotografou tudo. Quando já estava pronta para sair, ouviu passos apressados no corredor. Era Maurício. Eu pensei que tínhamos sido claros ontem.
disse ele com ameaça implícita. E eu pensei que vocês tivessem vergonha, retrucou ela, mantendo o olhar firme. Ele avançou. Helena engoliu seco, mas não recuou. Se encostar em mim, eu falo tudo na frente da sua mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maurício parou. Seus olhos não mostravam raiva, mostravam algo pior. Medo. Helena saiu, direta para a delegacia. Entregou as provas. Falou o endereço. Disse tudo. O que aconteceu depois foi rápido demais para ser real. Viaturas, sirenes abafadas, vizinhos curiosos. Ela ficou afastada, observando a distância, e então viu a porta proibida se abrindo. 2 policiais saindo com um homem pálido, magro, tremendo, mas de pé. Ele olhou ao redor. Confuso, como alguém que vê o mundo pela primeira vez depois de anos. O olhar dele encontrou o dela na calçada oposta. Por alguns segundos, ninguém falou nada, mas Helena entendeu o que aquelas lágrimas silenciosas diziam. Você me devolveu a vida. Enquanto os patrões eram conduzidos para a viatura sob gritos indignados dos vizinhos, um repórter se aproximou de Helena. Você é da família? Conhecia o rapaz? Helena respirou fundo e respondeu com orgulho. Não, eu só era a cuidadora. E naquele momento ela percebeu, não era mais apenas isso. A repercussão do caso tomou proporções que Helena jamais imaginou. A história do idoso mantido em cárcere pelos próprios filhos espalhou-se como um incêndio nas redes e nos noticiários. A vizinhança, antes silenciosa e cúmplice sem saber, agora cuspia indignação, como se sempre tivesse desconfiado. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém jamais saberia, era quem realmente havia feito a denúncia. Helena se manteve no anonimato. Não apareceu em reportagem, não gravou depoimento, não quis fama. Ela só queria paz. E pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo. Nos dias seguintes, recebeu inúmeras mensagens de apoio nos grupos da comunidade. Você soube da história daquele coitado? Diziam. O mundo tá perdido. Graças a Deus ainda tem gente boa por aí. Ela apenas sorria sozinha. Um certo dia, enquanto comprava pão na padaria do bairro, sentiu alguém encostar de leve em seu ombro. Virou-se e ficou paralisada. Era ele, o idoso, agora livre, com roupas simples, mas com os olhos vivos. Havia saído do hospital e estava sendo acompanhado por um assistente social enquanto aguardava um lar para acolhê-lo. Ele não disse nada, apenas tirou do bolso um papel dobrado e entregou a ela com as mãos trêmulas. Helena abriu com cuidado. Era um bilhete simples, escrito com dificuldades, mas legível. Você foi a única pessoa que me ouviu. Se um dia quiser visitar um velho teimoso, me procure agora. Eu não tenho casa, mas tenho dignidade. Helena sentiu os olhos marejarem. Guardou o bilhete no bolso como quem guarda um relicário. E ali, no meio do balcão de pão francês e café coado, ela entendeu. Nem toda batalha é vencida com força. Algumas são vencidas com coragem silenciosa. Ela não era mais apenas uma cuidadora. Era a mulher que libertou um prisioneiro invisível. E, no fundo, libertou a si mesma.